Pronto, agora vai. Boa tarde e boa noite a todos. Damos início à primeira apresentação do 5º dia de América Invertida. Nossa palestrante será a Bárbara de Andrade, que é uma mulher feminista e vale-paraibana, licenciada em História pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e bacharelanda em História da Arte pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Realizou também mobilidade acadêmica na Universidade Federal de Minas Gerais. Escolheu a educação por profissão e paixão e acredita na arte como forma de pensar e vivenciar o mundo. Seu trabalho apresentado se intitula Madonas, Tarsila e o Problema da Homenagem. Em sua pesquisa, Bárbara questiona como pensar a permanência de imagens a partir de uma história de dor. Como representar um passado com ética no presente. Neste trabalho, ela busca fazer um estudo de caso a partir da comparação de imagens das representações das chamadas amas de leite ou mães pretas, em 3 momentos históricos diferentes: o século XIX, o modernismo e a arte contemporânea. A partir da análise das imagens, ela vislumbra possibilidades de tratar o tema a partir de uma ética e de uma estética sobre a representação do corpo negro na história da arte. Vocês podem mandar perguntas no chat do Zoom ou nos comentários via transmissão do Facebook. Boa apresentação, Bárbara. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos en este segundo día, el fin de semana del evento Red Lea. La ponente hoy día es Bárbara Andrade de Brasil. Bárbara Andrade es mujer, feminista y vale Paraguay. Tiene un grado en Historia del Arte por el Centro Universidad Salesiana de San Pablo y es estudiante de Historia del Arte de la Universidad Federal del Río de Janeiro. También estudió Movilidad académica en la Universidad Federal de Minas Gerais y eligió la educación como profesión y pasión y cree en el arte como una forma de pensar y experimentar en el mundo. Bárbara hoy día nos presenta su trabajo titulado Las Madonas, Tarsila y el problema del hombre. En su investigación cuestiona cómo pensar la permanencia de imágenes a partir de una historia del dolor, cómo representar un pasado con ética en el presente, y en este trabajo buscaremos hacer un estudio de caso a partir de la comparación de imágenes de las representaciones de las llamadas amas de leche o madres negras en 3 momentos históricos diferentes, en el siglo XIX, el modernismo y el arte contemporáneo, y a partir del análisis de imágenes vislumbrar las posibilidades de tratar el tema a partir de una ética y una estética sobre la representación del cuerpo negro en la historia del arte. Les queremos recordar también que todas las preguntas las podremos realizar al final de la ponencia. Hola, Bárbara. Olá, boa noite, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Bom, eu vou começar então. Antes de começar, eu queria agradecer todo mundo que está trabalhando, né, na rede para o América Invertida acontecer, as pessoas que estão aí atrás dos seus computadores, gerenciando. Queria fazer um agradecimento. Eu estou ouvindo um barulho, não sei se tem um microfone ligado. Se puderem desligar, por favor. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, sim. Tá ótimo, então. Vocês estão trabalhando na América Invertida. Queria agradecer as pessoas que estão assistindo, que vão participar. E também queria agradecer ao Anderson Ferreira, um amigo meu, que fez apontamentos ao texto final que deu origem a esse trabalho. Então, vamos lá, né? Pode passar. Um pouquinho da trajetória. Bem no início, é uma pesquisa recente que eu comecei e ela se iniciou a partir da visita de uma exposição chamada Madonas Brasileiras. Essa exposição estava no Museu de Paula, em Belo Horizonte, e eu visitei ela em junho de 2019, junto com a turma de mediação cultural do Cefart, Palácio das Artes, em Belo Horizonte.
Essa exposição, ela foi mediada, foi curada pela Manu Grossi. E aí eu visitei ela e ela me trouxe umas inquietações, assim. E aí, no final de 2019, tendo esse vídeo do professor Reinaldinho, eu resolvi transformar essas inquietações, exposição que eu trouxe, em trabalho de pesquisa. Essa foto que está aí é uma das imagens de divulgação da exposição. Pode passar. Bom, pelo fato de eu ter começado a pesquisar a inquietação de exposição, eu gostaria de pedir, talvez, que a gente olhasse para essa apresentação de hoje como um exercício de crítica, mais do que um exercício de história da arte. Ainda que, claro, a crítica e a história da arte sejam campos que estão se alimentando o tempo todo, né? Então, o que eu vou fazer hoje são algumas análises iniciais críticas a imagens, comparando-as, né? Fazendo um comparativo de imagens. Essas imagens são referentes à representação das mulheres negras, mais conhecidas como amas de leite ou mães pretas, que ficaram muito populares no século XIX. A gente pode ver aí que tem uma fotografia, né, de uma dessas mulheres. No meio a gente tem o quadro bem famoso da Tarsila negra, e do lado a gente tem um exemplo dessas imagens que eu vi na exposição, da Leonora Wiseman. Pode passar, por favor. Bom, essa exposição, Madonas Brasileiras, na verdade era uma grande exposição individual da artista, e ela tinha três grupos temáticos, vamos dizer assim. Na exposição de hoje, eu vou me centrar no das Madonas Brasileiras, tá bom? Essa imagem amarelinha que vocês estão vendo aí, e essa vermelha do lado, são alguns exemplos do que tinha nessa exposição. Eram pinturas feitas, inspiradas em fotografias do século XIX, que foram tiradas de mulheres escravizadas, que, junto com os bebês das casas onde elas estavam, né? Os bebês das casas grandes. Os bebês, as filhos, as filhas dos senhores e das senhoras. Bom, o trabalho da Leonora partia dessas fotografias do século XIX e recolocava elas hoje no contemporâneo a partir de técnicas de pintura. Eram muitas técnicas, né, que ela usa, sim, são muitas técnicas, mas uma chama atenção, e a própria artista coloca isso, que é a têmpera ovo lavada. O que é a têmpera ovo lavada? É uma técnica pictórica de pintura que, literalmente, depois de feita, a pintura é lavada, colocada debaixo da água e é lavada. Essa técnica, ela causa o que a gente pode ver nessa imagem vermelhinha, que é uma espécie de borrão. Então, a gente não consegue muito bem ver o rosto dessas mulheres. Muitas vezes, a gente não consegue ver os rostos dos bebês. Ou então, a gente vê com falta de delineamento da linha. E essa técnica, ela causa, muitas vezes, essa sensação de fantasmagoria. O que é essa sensação? É a sensação de que alguém esteve ali e não está mais. Ou que é uma presença que está inacabada, né? E, de fato, se a gente olha para a história dessas mulheres escravizadas, a gente sabe muito pouco sobre a vida delas, a gente sabe muito pouco sobre elas. E elas, enquanto mulheres escravizadas, né, dentro da instituição da escravidão, elas tinham suas histórias apagadas, literalmente apagadas. E o que a gente consegue acionar vendo essas imagens em têmpera lavada. Porém, essas imagens que são inspiradas nas fotografias, elas são imagens que são amplamente divulgadas. Então, a gente, pelo menos aqui no Brasil, a gente conhece essas imagens. Por mais que numa têmpera ovo a gente não consiga ver o rosto delas, não consiga distinguir a imagem, que está cheia de borrão, cheia de mancha, a gente já viu essas imagens, provavelmente, ou na mídia, ou nos livros didáticos, ou nas aulas de história, enfim. São imagens de mulheres escravizadas que são divulgadas com muita frequência. Pode passar, por favor.
Aqui eu trouxe uma imagem da exposição. A gente pode ver que são várias dessas imagens. Às vezes, a mesma imagem ela é repetida várias vezes e nessa parede elas estão colocadas umas do lado da outra, né? E elas são, lembrando, né, que é uma técnica pictórica. Então, por mais que tenha a repetição dessa imagem várias vezes, isso quer dizer que cada imagem foi feita individualmente. Então, não é uma técnica gráfica, não é feita a partir de uma matriz, mas é uma técnica pictórica. Então, a artista ela fez e refez essas imagens várias vezes. Pode passar, por favor. Mas, afinal de contas, quem são essas mulheres, né? Essas amas de leite ou mãe preta, né? Como ficou conhecido, como ficou popular. Eram mulheres escravizadas que eram responsáveis por cuidar dos filhos e das filhas dos senhores da Casa Grande. Como elas eram constantemente engravidadas, então elas estavam constantemente grávidas, porque os filhos delas também iriam trabalhar na Casa Grande, na lavoura, enfim, elas constantemente tinham leite. Então, elas eram utilizadas para amamentar os filhos e as filhas dos senhores da casa. E uma coisa que é interessante a gente pensar é que muitas vezes elas deixavam de amamentar os próprios filhos e filhas para deixar o leite para essas crianças do senhorio, né? Muitas vezes essas mulheres, elas também eram alugadas. Então, o senhor via que lá a sua ama, ela tinha muito leite, ele alugava o leite dela para uma outra família. E ela ia na casa de uma outra família amamentar um outro filho pro seu senhor, né? O dinheiro ia para o seu senhor. Além de mulheres escravizadas, as amas de leite também eram mulheres que estavam em situação de libertanda, que a gente pode dizer. O que é isso? Eram mulheres que estavam em processo de liberdade. Então, muitas vezes elas conseguiam a carta de alforria, só que o preço cobrado pela carta de alforria era muito alto, muitas vezes. E elas não tinham, obviamente, condição de arcar com os custos. Então, elas elas se alugavam. Então, elas prestavam o serviço de ama de leite ou de outros trabalhos para outra família, para uma terceira família, com a esperança de conseguir dinheiro para comprar a carta de alforria. Isso era muito comum. Outras vezes, a carta de alforria, ela era dada sob condições, então ela era condicionada. Então, eu já encontrei em alguns documentos os senhores dizendo o seguinte: a gente concede alforria para essa mulher, para essa pessoa, mas com a condição de que ela continue servindo a nossa família até o dia em que a gente morrer e os seus filhos também. Então, em muitos casos, e muitas vezes, mesmo em processo de alforria, elas continuavam presas por diversas estruturas às famílias que eram senhores e senhoras dela, que eram os donos dela. Aqui eu trouxe 3 exemplos dessas mulheres. Essas imagens foram amplamente divulgadas e elas andavam em forma de cartõezinhos mesmo, assim, de visita. E eram extremamente populares até fora do Brasil, na Europa. Então, essa imagem da mãe preta, ou da mãe preta que cuida, né, do filho, da filha da senhora, da patroa, enfim, dos vários nomes que a gente vai ter, né, elas são muito populares e muito divulgadas. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe uma citação de um texto bastante importante para a apresentação de hoje. É o texto da Maria Castro, que chama Tanto Paulista quanto Parisiense, o pensamento racial em A Negra. Aí eu vou ler para vocês a citação. Louvores à mãe preta, na mídia convencional, revelam uma nostalgia altamente pessoal por uma figura negra em desaparecimento, que era, ao mesmo tempo, submissa aos brasileiros brancos e íntima deles. Um anjo protetor que a escravidão colocou nos lares brasileiros como criada abnegada. O que a Maria Castro está falando aí? Que essas imagens da mãe preta,
elas se popularizaram e passaram a servir a um discurso de apaziguamento da escravidão. Então, essas mulheres que, claro, cuidavam com muito carinho dessas crianças, justamente por não poder dar esse carinho de mãe ou esse cuidado de mãe aos seus próprios filhos, elas passaram a ser vistas como um exemplo de como a escravidão poderia ser benéfica para elas, ou como aquela família poderia ser benéfica, ou como aquela condição criava uma figura feliz, enfim, uma romantização mesmo da condição dela, assim. Pode passar, por favor. Aí, no caso do modernismo, eu trouxe o quadro da negra, né, como exemplo. Nesse texto da Maria Castro, ela retoma o quadro e, a partir dos estudos do diário da Tarsila, a gente pode encontrar essa fotografia que vocês estão vendo dessa mulher. A gente não sabe, não tem registro de quem era essa mulher e nem quem tirou essa fotografia. Mas, se a gente olhar bem, pelo gesto da mão, a gente pode perceber que tem um gesto comum, né, de colocar a mão na frente do corpo. A gente imagina que essa fotografia tenha influenciado o trabalho final da Tarsila no quadro A Negra. A própria Tarsila, ela comenta que lembranças muito fortes da infância dela na fazenda, né, da família dela, no interior paulista, lembranças da relação dela com as empregadas, enfim, certamente influenciaram a feitura do quadro. A gente não sabe exatamente se o quadro A Negra ele é inspirado diretamente na figura de uma mãe preta, né? Porque a gente não sabe quem é essa mulher aí. Mas provavelmente foi porque logo na virada do século XIX para o século XX, esse imaginário das mães pretas ainda era muito forte, muito presente. E ainda continua, como a gente pode perceber na exposição da Leonora Wiseman, né? Então a gente imagina que sim, que provavelmente o quadro da negra foi inspirado ou bebeu dessa fonte das fotografias do século XIX, das mães pretas. Pode passar. Nesse texto, a Maria Castro também traz um dado bastante importante, bastante interessante. A gente pode perceber que esse gesto da mão, ele também aparece no autorretrato da Tarsila. Nessa comparação das duas imagens, a gente pode perceber, e a Maria Castro ela fala isso, que tanto o quadro da Tarsila, a negra, como o seu autorretrato, o Montorrouge, os dois quadros eles falam de como a Tarsila se enxergava e como ela gostaria de ser vista. Os dois são quadros de 1923, foram pintados no mesmo ano. Então, são de um mesmo momento e talvez de um mesmo desejo de ser vista de uma determinada maneira. No Montorrouge, que é esse autorretrato da Tarsila, ela se retrata como uma típica cidadã parisiense. Então, ela se coloca em pé de igualdade com os pintores, os artistas da Paris moderna, onde ela estava naquele momento. Então, ela se coloca numa imagem de mulher de vanguarda, mulher moderna, né? Por outro lado, no quadro da negra, a Tarsila coloca esse objeto, né, que ela pintou, essa figura que ela pintou, em um passado. A gente pode ver até pela comparação de técnica mesmo entre um e outro. São bastante diferentes e foram pintados no mesmo ano. Então, a gente percebe que a negra ela está em um passado diferente desse momento, desse tempo em que a Tarsila se coloca. O que a gente pode pensar a partir disso? Que ela gostaria de defender, a partir dessas duas imagens, que o Brasil ele era esse ponto de encontro no modernismo, né? Era o ponto de encontro entre uma vanguarda, entre a possibilidade de ser moderno, e isso está na própria figura dela representada, mas também era o lugar do primitivo. E aí ela localiza muito bem esse primitivo na imagem de uma mulher negra e na imagem da negra aí colocada. Pode passar, por favor. E aí eu proponho, a partir disso, algumas análises iniciais.
Por quê? Porque a gente, quando olha para o quadro da Negra, para as pinturas da Leonora, que eu mostrei lá no comecinho, e para as fotografias do século XIX, a gente percebe que existe esse imaginário ainda hoje, que esse imaginário ele se perpetua. E uma primeira questão que eu gostaria de colocar, até para a gente discutir mesmo logo, é sobre a terminologia do retrato. Então, a gente encontra essa expressão de retrato tanto para se referir às pinturas da Leonora, quanto à Negra, da Tarsila, quanto às fotografias do século XIX. Porém, o que é um retrato, né? É a retratação ou a refeitura, vamos dizer assim, de uma imagem do real, ou do que a gente entende como real. Mas essas mulheres escravizadas que estão nas fotografias do século XIX e a própria fotografia que influenciou a obra da Tarsila, pouco falam sobre a vida dessas mulheres. A gente mal sabe os nomes delas, a gente não sabe quem elas eram, o que elas gostavam, o que elas faziam, quem eram essas pessoas enquanto sujeitos, e não só como objetos, como a gente vê nessas imagens. Então, eu questiono aqui essa primeira terminologia utilizada do retrato. Nas fotografias do século XIX, eu só encontrei algumas em que o nome constava, né? Que no caso eram Bem-vinda, Maria e Mônica. Foram esses 3 nomes que eu encontrei. As outras não têm nome. E muito menos têm suas histórias contadas. Outra coisa que é importante a gente perceber é que existia, de fato, uma relação de afeto entre essas mulheres, as amas de leite, e as crianças, né? Justamente por isso, né? Para elas não conseguirem dar esse afeto aos seus próprios filhos, por estarem cuidando dos filhos dos senhores e das senhoras. E nessas imagens, a gente consegue perceber um pouco essa relação complexa e multivalente mesmo, de afeto, de cuidado, mas ao mesmo tempo de uma hierarquia que está ali implícita, né? E se a gente percebe, se a gente depois retoma essas fotografias do século XIX, a gente vê expressões muito complexas dessas mulheres. Hora de tristeza, hora de mulheres que estão pensativas, ou horas de afeto ali manifestado mesmo na hora da fotografia. Então, são relações extremamente multivalentes, né? E aí a gente volta na questão da mãe preta. Como essa imagem, ou essa iconografia, se a gente pode dizer assim, ela trabalhou e ela foi usada enquanto discurso de apaziguamento da escravidão e até de romantização da escravidão, e que perdura até hoje, né? E no caso de uma comparação entre o trabalho da Leonora e o trabalho da Tarsila, desculpa que eu coloquei errado, tá? Leonora e o Weisman, Leonora e Tarsila. A gente percebe uma coisa em comum bem forte, que é colocar esses temas, que são essas mulheres, em um passado. Então, tanto a Tarsila coloca a negra num passado primitivo, vamos dizer assim, né, para usar os termos que eram utilizados, a Leonora também coloca essas mulheres num passado. Então, ela trata de mulheres que viveram antes dela, não mulheres contemporâneas a ela. Né? Pode passar, por favor. E a homenagem, né? Afinal de contas, e o problema da homenagem que eu quero colocar aqui? Segundo o dicionário Michaelis, né? Homenagem é uma demonstração ou prova de admiração, respeito ou admiração por alguém, preito e tributo. É um ato que demonstra cortesia ou galanteria, deferência. E essa palavra homenagem, ela tem uma origem histórica, que é a relação de fidelidade, de promessa de fidelidade, do vassalo, que o vassalo fazia ao senhor feudal. Então, a gente pode perceber que homenagem, que é um termo que é muito utilizado no discurso para se referir a essas fotografias, para se referir ao quadro da Tarsila e para se referir amplamente sobre a representação do corpo negro na história da arte, é uma palavra que sempre aparece com muita constância, né? Essa homenagem. Pode passar, por favor. E aí, em contraposição a isso, eu trago uma citação da Angela Davis, que é a seguinte:
a definição tautológica de pessoas negras como serviçais é, de fato, um dos artifícios essenciais da ideologia racista. E aí, do lado, eu trago essa imagem. Então, como contraponto a essa ideia de homenagem, eu coloco essa citação da Ângela e essa foto que foi tirada em Petrópolis, de uma brincadeira, né? Na onde eu encontrei essa foto, diz que realmente era uma brincadeira e é uma brincadeira inocente, porque é uma criança que está ali. Mas, ao mesmo tempo, é uma imagem, uma brincadeira que demarca muito bem hierarquia, demarca muito bem posicionamento racista dessas relações que estão no momento da escravidão, no século XIX, mas que, de formas diferentes, perduram no pós-escravidão e até hoje. Pode passar, por favor. E aí eu trago, na verdade, mais perguntas do que respostas, né? Assim, que é como falar de um passado de dor, esse passado de escravidão. Como revolver essas imagens da história que estão aí, que foram feitas e que a gente precisa repensar e revê-las, né? Hoje, na história da arte. E como não repetir imagens, ideologias e estruturas no presente, no hoje. Então, eu acho que esse trabalho, ele pensa muito sobre uma ética, não só sobre uma estética da representação do corpo negro na história da arte. E como trazer imagens de um passado de escravidão, de dor, de forma a repensar essa instituição e não repeti-la ou não recolocá-la hoje. Pode passar, por favor. Aí eu trago mais duas questões aí que são punjantes assim para mim. Que usos que a gente faz dessas imagens do passado no presente, e se as homenagens elas podem romper com as estruturas. E aí eu coloco essa foto, que é uma foto de divulgação da exposição da Leonora Weissmann, que é justamente aquela fotografia lá da brincadeira de cavalinho, né? Justamente essa imagem que está no material de divulgação da exposição, né? Então, como a gente pode pensar a retomada dessa iconografia da mãe preta, essa iconografia e essa representação de um corpo negro hoje, na arte contemporânea, de agora. Pode passar, por favor. Por conta do tempo, eu trouxe 2 exemplos só, que são interessantes para a gente pensar, mas claro que existem muitos outros, e existe um trabalho de história da arte sendo feito, né? Não só de arte, mas de história da arte sendo feito sobre isso. O primeiro exemplo é essa fotografia, na verdade, esse registro dessa obra, que se chama Leitura de Dados, a dispersão de africanos escravizados pelo mundo atlântico. E é do Douglas Ludens. Essa obra eu tive a honra e o prazer de mediar na exposição da 7ª Bienal da EBA. De que se trata, né? Então, são 2 gráficos, 2 instalações, que são gráficos em 3 dimensões de dados numéricos. Então, a gente vê aí que está como se fossem várias argolas penduradinhas, e elas estão preenchidas com contas. Essas contas, elas representam o deslocamento de pessoas de África para a América, o continente americano. Então, como elas são coloridas, cada cor diz respeito a um lugar, de onde elas saíram, em um gráfico é de onde elas saem, e do outro é para onde elas vão na viagem, né, da diáspora. E aí a gente, não sei se dá para vocês verem direito, tem também umas contas pretas, que demarca o número de pessoas que morrem durante a travessia. Só para a gente ter uma noção, cada conta dessa equivale a 10 mil indivíduos. Então, são muitos 10 mil indivíduos que estão ali documentados numericamente. Isso fora os que não foram documentados. Por que eu trouxe essa obra como sugestão para a gente pensar? Porque é uma obra que ela está retomando esse passado, justamente, esse passado de dor e esse passado de escravidão. Mas não se vale da repetição de imagens, ou não se vale da repetição e da perpetuação de imagens racistas mesmo, né? A gente pode dizer. E ela trabalha, então, com dados numéricos, para provocar, talvez, na gente, uma noção do que foi a diáspora
africana no período escravocrata. Pode passar, por favor. E a outra obra que eu trago, que eu gosto muito, se chama Monumento à Voz de Anastácia, e é do artista Yuri Cruz. A Anastácia, essa figura que a gente pode ver aí, com uma moldura amarela, é uma imagem também bastante popular no Brasil. E a imagem original é a foto dessa pessoa, dessa mulher, Anastácia, só que ela está com uma mordaça na boca, uma máscara, né? Que era um instrumento de tortura para evitar que os escravos pudessem comer, enfim, falar, pudessem até ter dificuldade para respirar mesmo, uma forma de castigo, né? E de demarcação também desse sujeito, porque a pessoa andava com a máscara, então ela circulava, e as pessoas podiam ver ela com essa marca no rosto. E aí o Yuri, o que ele faz? Ele pega essa imagem, que eu não trouxe propositalmente a imagem original, mas vocês podem encontrar, porque, de novo, é uma imagem que é amplamente divulgada. Ele retira, então, a mordaça e ele coloca uma boca. E ele coloca uma boca sorrindo dessa mulher, né, Anastácia. Quem é a Anastácia? Também a gente sabe muito pouco sobre a história dela. Mas ela na cultura popular, nas religiões de matriz africana, ela é cultuada como santa milagrosa, como alguém que a gente reza e que a gente consegue realizar pedidos. E aí o que ele fez? Ele fez essa instalação com essa grande palavra, né, voz escrita bem grande. Ele colocou a imagem da Anastácia, que agora é a Anastácia Livre, e colocou santinhos, justamente ex-votos, né? Que a pessoa que ela visitava, ela podia pegar e levar embora para casa. E atrás desse santinho tinha uma oração: a Anastácia Livre, não mais a Anastácia com mordaça. Pode passar, por favor. E a partir disso, né, dessas formas de retrazer esse tema da escravidão, que é um tema ainda tão presente, é uma ferida tão aberta ainda, eu deixo essa pergunta assim, né? Como que a gente pode trazer o tema da escravidão hoje na arte contemporânea? E não só isso, não só pensar o corpo negro e a instituição da escravidão de formas independentes, não como sinônimos umas das outras, e também, além de tema, que a gente possa pensar o sujeito negro no sistema de arte. Então, onde é que estão os curadores, as curadoras, enfim, donas de galeria e os artistas, que a gente possa pensar na arte contemporânea o sujeito negro não apenas como temática, como objeto, como aquilo que a gente vai retratar, né? Mas como um agente que está vivo, que está aí, que está fazendo arte, que está fazendo história da arte e que tem que estar nesse sistema, se a gente quer pensar a estrutura de fato. Então, era isso, sim, mais ou menos que eu tinha para falar. Pode passar, por favor. E aí eu trago as referências. Claro que é um trabalho que está no início, né? Então, tem muita coisa ainda para pesquisar, para ler. E é isso. Muito obrigada. Parabéns, Bárbara, pela pesquisa. É muito importante, imagina, é muito importante repensar, enfim, esse imaginário, né, que a história da arte consagra. E o que mais me encantou na sua pesquisa é que você traz no final alternativas de como essas figuras negras podem ser representadas sem reforçar essa estereotipação, né? É muito importante. Só um minutinho que eu vou ver as perguntas que recebemos no Facebook. Bárbara, nós recebemos a pergunta que é a seguinte: você poderia comentar um pouco mais sobre a técnica de a negra? Dizer mais a respeito ao passado? Porque você comentou, né, que em comparação da pintura negra com o retrato da Tarsila,
É como se a figura negra fizesse referência a um passado, mesmo sendo datadas da mesma época, né? E a pessoa comentou, fico pensando sobre as técnicas modernas, entre aspas, que ela adota nesse retrato, que inclusive incluíam as obras brasileiras nesse circuito mais internacional. Foi essa a pergunta. Sobre a figura da negra, especificamente, e a sua técnica. Que ótimo. Muito ótima essa pergunta, cara. Vou a gente voltar pode na imagem, perceber, né? tá? Que você Tá bom. quiser falar olhando, só um minutinho. Pode ir falando, desculpa. A gente pode perceber que tem muita diferença na geometrização, né? Então, é uma imagem extremamente geometrizada, com fundo geometrizado, que é justamente, acredito, né? Vou falar muito a partir do que acredito, do que eu já pensei sobre. Que a Tarsila está dialogando com a arte moderna contemporânea a ela. Então, essa imagem, essa mulher, né, dessa negra, não tem exatamente um rosto, né? Ela tem aí as expressões, nariz, boca, mas ela não é um rosto genérico, a gente pode pensar, né? Então, não tem uma identidade de uma pessoa, é um tipo, né? Uma pintura de um tipo. Enquanto a Tarsila, ela tem o retrato de fato dela, tem a imagem dela, né? Tem as características do rosto dela. As duas são técnicas de pintura, né? Mas elas são muito diferentes, assim. E tem a questão do seio grande, dos pés grandes, dos membros grandes, que pode estar relacionada a uma associação ao trabalho. Então, é uma representação de uma pessoa negra, mas não é um tipo, não é uma pessoa específica, mas é um tipo genérico. E esse fundo geometrizado está dialogando, com certeza, com a contemporaneidade dela de vanguarda, né? Então, ela escolhe, ela faz escolhas, né? O artista sempre faz escolhas. Então, ela escolhe geometrizar esse corpo, generalizar esse corpo e não identificá-lo, né? Por uma série de motivos. Bom, é isso, assim. Não sei se eu respondi, acho que a pessoa pode falar também. Beleza, eu vou fazer a próxima pergunta que nós recebemos. É a seguinte: você percebe a diferença de técnicas e abordagens da Tarsila em A Negra e em seu próprio autorretrato como uma manifestação da diferença da distância que existe entre elas? Visto que o autorretrato, a apresentação como uma pessoa, né, enquanto a negra acaba virando um objeto, né? Tem essa objetificação da figura negra e essa exaltação da figura branca, que é a própria Tarsila do Amaral. Sim, com certeza. É justamente isso, né? A Tarsila tem rosto, é um indivíduo. Exatamente isso que eu falei. E esse fundo geometrizado, a forma do corpo mesmo, né, geometrizada, é como se fosse um sólido, né? Não tem fluidez, não tem, é justamente um corpo, é um corpo. Enquanto a Tarsila é um sujeito, né? Pelo menos é isso que eu penso, assim, que eu vejo nessas imagens. Não sei se eu respondi também. Sim, sim. Acho que é mais a sua opinião sobre. Acho que é isso. Vamos encerrar, então, a sessão. Daqui a 20 minutos, nós iniciaremos a segunda apresentação do dia. Muito obrigada, Bárbara. E agora a gente faz esse intervalinho entre a próxima apresentação. Parabéns pela pesquisa. E obrigada a Muito todos que obrigada. assistiram. Obrigada, muito obrigada mesmo.